A trajetória de vida dele se mistura com a história de Goiânia. Mudou-se para cá quando a cidade nem havia sido inaugurada. Ainda criança, começou a pintar. Uma de suas marcas é fazer a pintura figurativa, em óleo sobre tela e aquarela, retratando a cidade e as pessoas que nela residem. O nosso convidado é o artista plástico Amaury Menezes, que vai contar para a gente alguns detalhes pouco conhecidos da sua longa e bem-sucedida carreira. Mas a pintura não é a única atividade de sua vida. Amaury Menezes é também fotógrafo e escritor. Foi professor universitário e criador do Museu de Arte de Goiânia. Olá, Amaury, um prazer ter o senhor aqui com a gente. Veio gentilmente da cidade de Goiás, acompanhado da sua filha Ariane, só para dar entrevista. Muito obrigado. O prazer é meu. É honra, muitas vezes, voltar a esse estúdio. E a minha vida realmente se mistura com a história de Goiânia, porque eu cheguei aqui aos 7 anos de idade. Em 1935, não tinha nem 7 anos. Em 1937, meu pai era fiscal do Imposto de Consumo, designado para a capital de Goiás. E com a mudança da capital, ele teve que se mudar para cá. A minha vida toda começou, de pintor, começou com a confiança que meu pai depositou no meu trabalho e me deu um bloco de desenho e uma caixa de lápis de cor. E a partir daí eu venho tentando até hoje dar uma resposta para ele, da confiança que ele depositou em mim. Como era o nome do seu pai? Plínio Moreira de Menezes. E a mãe? Maria Elizabeth de Menezes. E vocês eram quantos irmãos? Eu tinha mais 2 irmãs, aliás, 3 irmãs, e hoje resta apenas uma delas, a Terezinha. Agora conta para mim, como que era aquela Goiânia daquele tempo, uma cidade ainda pequena, com muita poeira, vocês moravam em Campinas, né? Como que era a vida, né, naquele período? Nós moramos em Campinas enquanto construía nossa casa aqui em Goiânia, na Avenida Araguaia. Goiânia é uma cidade que não tinha medo, uma cidade que todo mundo se conhecia. E a nossa casa foi uma das primeiras casas construídas em Goiânia, tanto que depois da casa pronta, o doutor Pedro do Vico foi lá em casa devolver o dinheiro do lote, que tinha um decreto que as 100 primeiras casas, o lote seria doado pelo governo. Pelo Estado. E que rua ficava essa casa? Na Avenida Araguaia, número 9, logo abaixo da Rua 1. Ah, bem perto da Praça Cívica. Bem perto da Praça Cívica, exatamente. Tem algum trabalho, alguma pintura sua dessa época, já ainda criança? Guardou alguma coisa? Tem retrato que eu pintei de meu pai aguando jardim, tem retrato meu, ele aguando jardim e eu fiz um bico de pena. Está guardado? Está guardado, isso entre as relíquias da minha vida tem esse retrato. E, por exemplo, chegou um momento que ainda jovem, você falou para os seus pais, eu não quero ser advogado, não quero ser médico, eu quero ser artista, quero ser pintor. Como é que foi essa reação em casa? Na realidade, eu queria ser arquiteto, mas a Escola de Belas Artes era a única que tinha alguma ligação com a arquitetura. E eu entrei para a Escola de Belas Artes em 1959, já casado, já adulto. Fui aluno do Frei Nazareno Confalone, do Gustav Ritter, do Luiz Curado. Eram os 3, e também do DJ Oliveira. Mas o DJ entrou mais tarde na escola, quando um grupo de professores saiu para fundar a Universidade Federal, a Belas Artes Federal. E aí o DJ foi convidado para ser professor e eu, que era aluno do 2º ano, tinha concluído o 2º ano, fui convidado pelo Luiz Curado e pelo Confalone para deixar de ser aluno e passar a ser professor.
Ainda sem terminar o curso? Naquele tempo, o Ministério da Educação permitia que na área de desenho, pintura e música, professores não portadores de curso superior poderiam ser professores no curso superior. Bastava que com isso ele recebesse o título de notório saber. E esse título eu recebi numa solenidade mais tarde no Teatro Goiânia, numa solenidade da Universidade Católica. Agora vamos voltar a falar desses seus inspiradores, Frei Confalone, Gustavo Ritter. Inclusive tem uma foto feita pelo senhor fotografando o Frei Confalone pintando uma mulher. Que foto que é essa? Eu fiquei curioso. É que ele foi de 1959, quando eu entrei na escola também, e aquela modelo é minha irmã, Terezinha Menezes. A fotografia é um negócio interessante. Meu pai, quando eu tinha 12 anos, ele me deu uma máquina fotográfica, uma Kodak, daquelas. E a partir daí eu também venho tentando também dar para ele essa resposta da confiança que ele depositou em mim. Naquele tempo a fotografia era um hobby caro, né? A máquina era cara, o filme era caro, a revelação era cara. Hoje não, hoje é custo zero, você basta ter um celular para... Agora me diga uma coisa, desses grandes nomes da pintura, qual deles influenciou mais a Amaury Menezes? Eu acho que foram o DJ e o Confalone, os dois que me influenciaram bastante. E até hoje eu sinto essa influência e não nego e nem me envergonho. Geralmente a pessoa se envergonha e tenta ocultar alguma influência. Eu não, eu me orgulho da influência que eu recebi do DJ Oliveira, do Confalone. E a Amaury Menezes fez escola, tem seguidores? Quem que seguiu a sua linha de trabalho? Eu não sei. Tem muita gente que pinta como eu pinto e desenha como eu desenho, mas eu não sei exatamente, não saberia dizer quem recebeu essa influência minha. Agora me conta aqui, em 1954, aqui em Goiânia, nós tivemos o famoso encontro de intelectuais que teve Pablo Neruda, Jorge Amado e muitos artistas famosos também. Muita gente doou quadros para fundar o Museu de Arte de Goiânia, que foi fundação, você foi o primeiro diretor dele, mas veio anos depois. Conta essa história para o nosso público. Em 1954 teve o Congresso Nacional de Intelectuais, em que vieram para cá grandes nomes da música, da literatura, da poesia, das artes plásticas, do cinema, do teatro. E entre eles, como você falou, Neruda, o Jorge Amado, Maria de la Costa na área de teatro, Alberto Cavalcante, o diretor de cinema. Exatamente. E a Escola de Belas Artes ficou incumbida de fazer a exposição de artes plásticas. E ficou incumbido o Frei Confalone, o Luiz Curado e o Ritter, foram os responsáveis pela montagem dessa exposição. E vieram nomes do Brasil todo. E esse acervo ficou posteriormente em poder da Universidade Católica de Goiás. Quando eu era chefe do Departamento de Cultura, Turismo e Recreação da Prefeitura, o Museu de Arte de Goiânia só existia no decreto, na lei, mas não existia fisicamente. Na realidade, o museu não existia. E com o relacionamento que eu tenho com todos os artistas de Goiás, eu saí de Pires na mão pedindo doação de obras para criar o museu. E recebi, todos os artistas colaboraram. E na época o reitor da Católica, que era o padre Cristóbal Álvares, ele doou esse material, esse acervo do Congresso de 54, ele doou para o museu. Então está lá a história do movimento mais importante culturalmente já realizado no estado de Goiás, em todos os tempos. A nossa Semana de Arte Moderna foi em 54. Até para fazer justiça, qual foi o prefeito que ajudou a criar o museu? Era o venerando.
Em 50 era o venerando Freitas Borges. Agora, quando criou o museu, era o Dr. Manuel dos Reis. Manuel dos Reis. Então, venerando em 54 e Manuel dos Reis em 60. E o museu foi criado e instalado inicialmente na Praça Universitária, junto à Biblioteca Pública, que era outro órgão do Departamento de Cultura, Turismo e Recreação que eu dirigia. Perfeito. E só para localizar, esse museu que nós estamos falando é aquele que fica no Bosque dos Buritis, né, na Rua 1, no setor oeste, perto... Exatamente. Hoje está localizado lá na Rua 1 e com um acervo bem aumentado, bem acrescido. O acervo hoje é muito rico. Você comentou uma coisa curiosa aí, de pires na mão pedindo os colegas para fazer doação para o acervo. No Brasil, naquele tempo e hoje ainda, cultura precisa disso, de pedir, ter o voluntarismo de todo mundo para ir para frente? Eu acho que sim. Se alguém quiser aventurar criar um museu, tem que fazer de pires na mão, realmente, porque a aquisição, se o poder público não julga importante, obras como o museu e outras, biblioteca, museu, não são importantes na visão deles. Então tem que sair pedindo de pires na mão. Já que nós estamos entrando nos anos de 1960, um período importante de sua carreira foi começo dos anos 60, teve exposição em São Paulo, no MASP, mas e censura? Teve esse problema quando veio a ditadura em 64? A censura a gente sentia no ar, que não era bem uma censura, era uma vigilância que a gente sentia que existia. Uma coisa no ar oculta, não faz isso que vai dar problema, seria por aí. Exatamente, a gente sentia que aquilo não era um comportamento recomendável. E era um negócio que a gente vivia pisando em ovos. Entendi. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa conversa, pode ser? Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória recebe hoje o artista plástico Amaury Menezes. Ele está contando um pouco de sua longa e bem-sucedida trajetória. Ele que, para alguns, é o cronista visual de Goiânia, com seus retratos da cidade e de nós, moradores da cidade. Olha só, Amaury, eu achei aqui, na minha casa, essa revista chamada Terra Goiá, de 1995, uma reportagem, assim, ela era dirigida por Ladislau Couto, e uma reportagem de Fabiola Vilela, com a reportagem Amaury, o cronista da paz. Está lembrado dessa reportagem? Estou me lembrado, me lembro bem da Fabiola também. Já faz um tempão, né? Já faz um tempo. Tem uma citação aqui, eu não vou falar quem disse, não, depois eu conto. Um canto de jardim, fundos de quintal, flores tropicais, exuberante, refletem uma excitação pelo real, pela linguagem das cores, pela luminosidade. Sabe quem falou isso? Não. Um amigo seu, Miguel Jorge. Ele está certo? Tá, mais ou menos certo. É um pouco elogioso, mas na realidade, tirando os adjetivos, está correto. E como que foi ao longo de sua vida como artista a relação com as outras áreas das artes aqui em Goiás, no caso Miguel Jorge, escritor e de tantas outras atividades, e outros intelectuais? O relacionamento é excelente. Não há ciúme entre escritores e artistas plásticos, ou escritores e músicos, escritores, pessoal de cinema, de teatro. É um relacionamento muito bom, tanto que eu fiz capa de livro para praticamente todos os autores, os escritores goianos. Fiz capa de livro, fiz retrato para ilustrar os trabalhos, fiz ilustrações para ilustrar contos e romances. Meu relacionamento, então, pessoal, é excelente.
Tem aqui, eu estou até em mãos também, um exemplar da coleção da Prefeitura de Goiânia, Goiânia em Prosa e Verso. É uma coleção especificamente, eu estou com um livro aqui, está na rede, do Cristiano Deveras, que tem também a sua ilustração, a assinatura visual de Amaury Menezes. Esse aqui é um exemplo também do seu trabalho junto com a literatura, né? Isso aí foi numa noite, inclusive uma noite épica, em que uma centena de escritores foram autografar seus livros e a capa de todos eles foi eu que fiz. Eu acho que nenhum artista no mundo teve numa noite só um lançamento de 100 e tantas obras com a capa de sua autoria. Isso, mais do que financeiramente, a realização profissional, isso tem um valor maior até do que o dinheiro? Financeiramente eu não tive lucro nenhum, né? Mas a valorização foi muito grande. E o reconhecimento desses autores também pelo meu trabalho. Tem uma outra citação aqui da revista, ó, Amaury é o pintor da nossa cidade, o cronista de Goiânia. Sabe quem falou isso? Ciron. Ciron Franco. Ciron deu esse título de cronista de Goiânia. Realmente, meu tema predileto é a paisagem, e a paisagem urbana o meu tema escolhido mesmo. E Goiânia é meu laboratório, que eu moro aqui, então eu praticamente pintei Goiânia de todas as maneiras. Tem um desenho específico que é muito famoso do pessoal na banca de revista. Primeiro, conta que banca de revista é aquela, como surgiu a ideia e onde está esse quadro? A ideia vem do momento que a gente percebe uma cena e acha que aquela cena é importante. Aí eu registrei aquilo na máquina fotográfica e passei para a tela. Essa tela se encontra hoje no Museu de Arte Contemporânea, no MAC. Aqui de Goiânia. Aqui de Goiânia. E a banca é da Rua 2 com a Avenida Goiás, ali em frente ao Banco Itaú. Uma banca tradicional da cidade. Uma banca tradicional de Goiânia. E gozado tem o leitor de banca de revista, ele vai lá e levanta o jornal que ele quer ler. E tem um leitor já habituado de banca de revista, né? Perfeito, pega uma caronazinha na banca, né? Exatamente. Tá. Dessas pinturas urbanas que retratam a nossa cidade, quais outras poderia se destacar? Olha, teve uma época que eu pintava muito essas bancas de frutas, caminhões de fruta, vendendo na rua mesmo, né? E um negócio que, naquele momento, eu percebi a importância daquilo como uma forma de documentar. E a gente não é só ver, é perceber, né? E eu percebia naquilo a importância daquele tema. Sim. E explorei bastante esse tema. No seu acervo pessoal ainda tem muitas dessas pinturas ou foi tudo vendido, passado para museus? Praticamente meu acervo se resume a meia dúzia de telas que eu tenho em casa, porque na realidade praticamente eu vendia tudo que produzia. Vendo tudo que produz. Ainda está produzindo? Ainda está produzindo, em quantidade menor, agora fazendo só aquarelas, desenhos e tal, mas ainda produzindo. E ainda vendendo, né? Agora, tem ideia de quantas obras o senhor já fez? Eu tenho tudo isso registrado. Deu mais de 5.000 obras de 1968, mas de 1998 em diante, que é onde eu comecei a fazer esses registros. Perfeito. Agora, uma curiosidade, então, na sua vida profissional como professor, tinha um salário e tudo mais, mas deu para viver também só da arte? É um caso raro seu principalmente num país, vamos dizer, periférico, num estado periférico, o artista sobreviver da sua produção intelectual, da sua produção artística? Olha, se tiver uma vida bem moderada, é provável que consiga. Hoje tem muita gente que sobrevive de arte. O mercado hoje está bem melhor do que há 40, 50 anos atrás. Então, mas eu fui professor, fui bancário, fui bancário durante mais de 20 anos. De qual banco?
Banco Lar Brasileiro. Primeiro no Banco Itaú, Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, depois no Banco Lar Brasileiro, que é um banco americano subsidiário do Chase Manhattan Bank. Mas trabalhava no banco e pintava no mesmo período? Ao mesmo tempo, pintava e já era professor também, né? Porque não havia incompatibilidade. E como fazia para conciliar duas, pelo menos eu acredito, posso estar errado, atividades tão diferentes, né? Banco, números, coisa burocrática, muita pressão, e artista, que é inspiração, é tudo de belo. Eu acho que era uma forma de tornar menos cansativa a função de bancário e menos artística a função de pintor, né? E o que o bancário, Amaury, contribuiu para o artista Amaury? Tem algum legado nesse sentido? Tem. Eu acho que a disciplina bancária me ensinou a ser disciplinado também na arte. Então, tanto que eu trabalho no meu ateliê como se eu fosse um burocrata. Eu tenho horário de entrar, horário de sair. Mas e a inspiração? De repente, não sei se eu estou romantizando aqui na pergunta, não está fazendo nada, está noutra atividade, de repente tem um clique e tem a vontade de fazer tal quadro. Aí você vai para o ateliê, pinta, como que é? Geralmente é assim, à noite eu imagino uma cena ou um cenário, e aí é aquela vontade de acordar e ir para o ateliê. E aí no dia seguinte eu chego no ateliê e faço aquilo. Não perde a inspiração? Não, eu acho que inspiração é mais folclore, o que existe mesmo é esforço. Esforço? É. E fazer arte por encomenda, os mais puristas criticam isso. Tem algum problema? Olha, geralmente a encomenda eu deixo o tema por minha conta. Eu não aceito a imposição do tema. A temática eu escolho. Se a pessoa agradar, paga. Se não agradar, Entendo. Não leva o trabalho. E retratos, além do autorretrato seu que a gente já comentou, conta um pouco de retratos que você fazia, de quem o senhor gostou mais. Eu comecei fazendo retrato, pintando na juventude, pintando meus amigos, minhas amigas, professores. Na sala de aula eu desenhava o professor, eu era muito castigado, porque eles julgavam que aquilo era um descaso com a aula, e não era, e não percebia que eles eram naquele momento o meu modelo. Eu tenho uma galeria de retratos praticamente em todas na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, na Assembleia Legislativa do Tocantins, no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em Goiás, são dezenas e dezenas de firmas e entidades que têm retratos, galerias de retrato de minha autoria. E isso é um aprendizado que eu trouxe da infância. Essa é a aptidão para fazer retrato. Perfeito. Hoje está morando na cidade de Goiás, né? Por que mudou para lá? Eu mudei fugindo da pandemia. Mas eu achei tão agradável e tão ótima a cidade que resolvi fixar a residência lá. Eu já tinha essa casa lá na Rua da Abadia, que é no centro histórico da cidade. Uma casa com um quintal muito grande que vai até a outra rua. E estou lá. E o senhor mora lá com a dona Canaria, sua esposa de mais de 60 anos, sua companheira fiel. Fala um pouquinho dela, da importância dela na sua carreira. Morando com a Canaria, a Ariane, minha filha, e Plínio, meu filho. Nós estamos todos lá. Mas e a dona Canaria, como é que ela acompanhava a sua carreira toda? Sempre apoiou? Achava que tinha que se dedicar mais ao banco, à universidade? Conta um pouquinho dela. Ela me tolerar já é um mérito muito grande. Já é um exercício de paciência. E falo que o mérito todo é dela, desses 62 anos, 67 anos de casamento. O mérito é todo dela de suportar um pretenso artista. Eu falo pretenso artista porque eu nunca me intitulei artista. Mas não é falsa modéstia, não? Consagrado como o senhor é, um pretenso artista, é um renomado aqui na nossa terra. Não, mas eu acho que o título de artista só pode ser dado, não pela crítica, mas porque eu acredito em dois críticos, o público e o tempo. Então, talvez
eu espero que o público e o tempo me deem esse título de artista. Eu me intitulo pintor. Agora, na sua longa carreira, são várias homenagens. Se eu for ler aqui, o tempo do programa estoura, né? Homenagem lá na sua cidade, Santa Luziânia, mérito cultural do Conselho Estadual de Cultura, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, um prêmio internacional no Prix Lucien Martial da Sociedade Internacional de Belas Artes da França e muitos outros. Esse reconhecimento é o que a sua carreira fez ou é pequeno? As homenagens recebidas são suficientes? Eu acho que é o reconhecimento de um esforço que eu venho fazendo. Aí fala, inclusive, nessas exposições, a exposição para mim mais importante da minha vida foi a do Museu de Arte de São Paulo, 10 artistas de Goiás, no MASP. A abertura foi feita pelo Assis Chateaubriand, com a presença do governador Lauro Natel, e foi para mim, a exposição mais importante que Goiás já realizou, coletivamente. Porque juntou grandes nomes e foi num espaço que é quase que uma catedral da cultura no Brasil. Exatamente, porque o MASP é o ápice de qualquer artista que chegar a expor no MASP, chegou no máximo da sua carreira. E eu cheguei ainda com 30 e poucos anos. Ponto máximo, então. Para mim foi o máximo. A pintura, para mim, ali, naquele momento, eu atingi o máximo da minha pintura, da minha carreira. E com essa lembrança inesquecível máxima, a gente encerra a nossa entrevista, o tempo acabou. Agradeço muito de coração, foi uma honra conversar com o senhor, um dos grandes nomes da cultura de nosso estado, da pintura, das artes plásticas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez voltar nessa casa. Obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.